Pessoal, aqui é a professora Lisley Alves, eu sou a professora de anatomia. Vamos continuar então o nosso estudo sobre o sistema linfático? Bem-vindo ao canal Entendendo Anatomia. No vídeo anterior, nós vimos um pouquinho sobre as características da linfa, né, que é o principal componente aí que é carreado pelo sistema linfático. Vimos algumas das funções do sistema linfático e vimos alguns dos seus componentes e como eles mais ou menos se organizam para fazer o sentido do fluxo da linfa. Agora, nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre cada um desses componentes. Vamos falar um pouco agora sobre os vasos linfáticos, certo? Os vasos linfáticos, eles têm 4 características principais. A primeira delas é que eles possuem válvulas, tá? Os vasos linfáticos, eles têm características muito parecidas com das veias, tá? Então, essas válvulas, muito parecidas com as das veias, elas vão impedir o refluxo da linfa. Tudo no nosso corpo é para ir para frente, nada é para voltar. Por isso que o nosso corpo vai usar, em várias ocasiões, as válvulas. Então, por exemplo, lá no coração a gente tem o sistema valvar, né, o aparelho valvar, que impede o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios. Nas veias nós temos os sistemas de válvulas também, que impedem o refluxo do sangue dentro das veias. E nos vasos linfáticos nós também teremos essas válvulas que vão impedir esse refluxo da linfa. Então, o importante é a linfa estar sempre indo para frente, nada acumulando para trás, certo? Depois, outra característica é que nós temos os vasos coletores, tá? Eles têm um diâmetro muito pequenininho, de 150 a 60 microns aí, tá? Então, eles têm a estrutura histológica dele bem parecida com a das veias, tá? Tem lá camada íntima, que é formada por endotélio e membrana basal. A gente tem camada média, que é formada por musculatura lisa. A gente tem uma camada mais externa ou adventícia, que é tecido conjuntivo. Então, essas características desses vasos coletores são muito semelhantes às das veias, da mesma forma também como as válvulas, certo? Outra característica interessante dos vasos linfáticos é sobre o transporte da linfa. Essa terceira característica, né, do transporte da linfa acontece em ondas de contração, tá? Elas são bastante rítmicas, tem de 10 a 12 contrações por minuto, tá? Ela vai ser ajudada, né, auxiliada pelas contrações musculares, pelas contrações dos vasos sanguíneos que estão próximos a ela, tá? Mas ela tem essa contração rítmica, né, que também muitas vezes é auxiliada quando, por exemplo, quando o indivíduo tem alguma patologia que está tendo esse edema periférico, né, por exemplo, num pós-operatório, numa torção de tornozelo, né, que tem aquele edema, que tem acúmulo, né, de líquido no interstício, a drenagem linfática vai auxiliar, porque você vai aumentar esse ritmo de transporte da linfa, ok? E a quarta característica é o sentido de transporte. Como a gente falou aqui atrás, ó, falando sobre as válvulas, né, tudo no nosso corpo tem que seguir um sentido, e geralmente é sempre o sentido voltando para o coração, né, no caso aqui do sistema linfático. Então, esse sentido de transporte, graças às válvulas, ele vai ser determinado pelo fechamento das válvulas distais, abertura das válvulas proximais, então ele vai ser determinado exatamente pela presença dessas válvulas. Então, fechei uma válvula distal, abro a válvula proximal e aí encho aquela sequência, aquele segmento do vaso linfático de linfa, e assim por diante. Então, fecho uma válvula, abro a próxima válvula, e assim a linfa vai seguindo em frente. Lembrando sempre que os linfonodos são intermeados, os vasos linfáticos são intermeados por linfonodos, e daqui a pouco a gente vai ver a importância disso, certo? Então, essas são as 4 principais características. Possuem válvulas, tem um diâmetro bastante pequeno, porém a característica bem semelhante à das veias, do ponto de vista histológico. Ele tem ritmo de contração e sempre segue um mesmo sentido de fluxo, ok? Essas são as 4 principais características aí dos vasos linfáticos. Nessa imagem,
olha, a gente tem bem esse esquema aí de fechamento de válvula distal e abertura da válvula proximal, certo? Então, aqui, olha, com isso, a linfa vai seguir esse sentido, olha, certo? Quando ela tentar retornar, né, pelo próprio, quando a gente tem essa contração aqui, olha, a tendência é o líquido que está aqui dentro tentar ir para frente, mas também tentar retornar. Quando ele tentar retornar, vai ocorrer aqui o fechamento dessas válvulas que vai impedir esse refluxo. Então, aí vai a linfa seguir o seu fluxo correto, certo? Lembrando lá que a gente tem aí o arranjo das fibras musculares lá para facilitar essa contração. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho bem curtinho, de alguns segundinhos, só sobre mostrando, né, um vaso linfático realmente em ação, ok? Vamos ver o vídeo então? Então aqui, olha, nesse vídeo, nós vamos ver o funcionamento de um vaso linfático. Bem no centro do vídeo, você vai ver o vaso linfático com as válvulas abrindo e fechando. Vamos dar uma olhadinha? Então veja, olha, a válvula abrindo, quando vai contrair, ela fecha. Percebe? Então, esse é um vaso linfático em ação, certo? Então, olha lá, ele abre, recebe o líquido, né, a linfa, aí ele contrai, as válvulas fecham, tá certo? Muito legal, não é verdade? Então, vamos continuar a nossa aula, então? Vamos falar agora um pouquinho sobre troncos linfáticos. Bom, após nós vermos os vasos linfáticos, agora nós vamos começar a estudar os troncos linfáticos, certo? Então, os troncos linfáticos, eles vão ser formados pela confluência de vários vasos linfáticos, como nós já vimos lá atrás, certo? Então, quando a gente está falando do sistema linfático, a gente começa lá de vasos menores, que vão ficando maiores, até formar vasos mais calibrosos, tá? Então, o tronco linfático vai ser a confluência de vasos linfáticos. Quando a gente está falando, por exemplo, em artérias, a gente está falando de ramos. Quando a gente está falando de veias ou vasos linfáticos, a gente sempre fala em confluência, né? Ou seja, um ou vários que formam no seguinte, certo? Quando a gente fala de estrutura e funcionalidade, os troncos linfáticos, eles são basicamente a mesma coisa que os vasos linfáticos, certo? Eles não têm muita diferença dos vasos linfáticos. A única coisa é que eles serão um pouco mais calibrosos, certo? Também possuem válvulas, exatamente por ter essa mesma semelhança aos vasos linfáticos, os troncos linfáticos serão muito parecidos. A principal diferença entre tronco linfático e vaso linfático é exatamente o calibre, já que ele é uma confluência de vários vasos linfáticos. Tá certo? Então, com isso, nós terminamos essa aula aqui de sistema, essa parte da aula do sistema linfático, tá certo? Nos próximos vídeos, nós estudaremos agora os ductos linfáticos, como eles se formam, como que se dá esse esquema de drenagem, é igual do lado direito, do lado esquerdo do corpo, existe algum outro tipo de distribuição, né, dessa drenagem linfática? E depois, por último, nós estudaremos um pouco sobre os órgãos linfáticos. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Continue no canal, não perca as próximas aulas sobre esse assunto tão legal que é o sistema linfático. Combinado? Então, até daqui a pouquinho. Tchau!